Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais uma quinta-feira, mais uma oportunidade que temos de louvar, de agradecer, de bendizer o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Graças e paz, queridos. Nesses dias estamos adorando ao Senhor com os cânticos da harpa cristã. Você pode acompanhar na sua casa. É o hino 186, 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Que hino lindo! De Deus quero vestir a armadura. Adore o Senhor pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus por este hino maravilhoso que foi cantado agora para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por falar em Jesus Cristo, Cristo significa ungido, ungido. Isso em grego, né? E agora, se fôssemos relembrar o hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o ungido do Senhor, o ungido de Deus. Dentro desse contexto, antes de entrar diretamente na palavra, eu gostaria de abordar aquilo que vou falar. E nós, muitas vezes, não prestamos atenção no Deus que cultuamos, na sua essência, na sua forma e daquilo que Ele de fato é. Nós queremos sempre interpretar a Deus pela palavra e não de outra forma. E pela palavra é que nós conhecemos ao Senhor.
Então o tema daquilo que eu vou discorrer, e eu peço àqueles que têm a palavra de Deus em suas mãos, que acompanhem, porque eu sempre faço referências a vários textos bíblicos, porque de outra forma eu poderia interpretar erroneamente a palavra de Deus. E não é essa a minha intenção. O cuidado que se tem que ter ao falar de Deus e de Jesus Cristo é estar embasado na sua palavra, para que nós tenhamos ali o conhecimento daquilo que Deus se deixou revelar ao homem, ok? Então, o tema que eu escolhi para hoje cultuar a Deus é exatamente esse. Diante de um Deus Criador e de sua palavra, uma pergunta se faz: haveria opção de outro tipo de culto ou a qualquer outro Deus com D minúsculo que nós pudéssemos exercitar diante da sua palavra e diante do Deus Criador? Não haveria, vamos dizer assim, uma outra opção, porque nós só temos um Deus Criador, nós só temos um Senhor, e este nome é Jesus Cristo. Agora, nós temos motivos para cultuar a Deus, nós temos razões para fazer isso. Essas razões estão elencadas também na palavra do Senhor, da qual eu quero discorrer daqui para frente. Vou tentar responder algumas indagações que eu mesmo fiz para falar sobre por que cultuamos a Jesus Cristo. Então, precisamos entender quem é o Deus que cultuamos. É o primeiro item. Quem é o Deus da qual nós prestamos culto? E o que Deus requer da sua criação? Se há um Deus Criador, há uma criação. E o que esse Deus Criador requer dessa criação? Vamos tentar responder isso. Uma coisa que eu tento explicar, e vou buscar a explicação na palavra: o que é um culto racional a Deus? Racional vem da expressão ratio, latina, né, inteligente, de saber a quem você cultua dentro daquilo que se espera, daquilo que está previsto na palavra de Deus. E quem é Jesus? E por que cultuamos a Deus na pessoa de Jesus Cristo? Então eu falo, não somente para cristãos, eu falo para todos os que me ouvem, cristãos, não cristãos, aqueles que são, vamos dizer assim, que têm aceitabilidade pelo cristianismo, mas não conhecem o Senhor. Então o meu papel aqui é tentar trazer da palavra as explicações e as respostas para estas indagações, para que ao final nós respondamos se há como ter um culto racional fora de Jesus Cristo, uma vez considerando que Deus é o Criador e Jesus Cristo é o seu Filho unigênito, aquele que também é Deus, mas que se fez carne e habitou entre nós, ok? Então nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesse momento. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por este momento. Ensina-nos a tua palavra, Senhor, porque por ela é que iremos conhecer aquilo que tu já se deixou revelar a nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amados, a história da humanidade, a história do homem, da terra, do universo, não é apenas um fluxo de acontecimentos que ocorre sem conexão. Ainda que nós não tenhamos uma visão ampla das coisas, não é apenas um fluxo de acontecimentos. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Deus, ele só pode ser cultuado na medida em que você o conhece. Muitos não cultuam ao Deus Criador porque não o conhecem. Só que Deus, ele se deixa revelar ao homem não apenas pela palavra, mas também pela criação. Ok? Então, Deus se deixa revelar ao homem. Ele quer que o homem o conheça, mas na parte que ele se deixou revelar. E nós vamos ver isso pelas Escrituras. Deus se deixa revelar não somente pelas Escrituras, mas também pela criação. Deus executa os seus planos eternos de acordo com a vontade dele. Nós temos que ter essas premissas antes de eu ler o texto base da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, escrita por mãos humanas, inspiradas pelo Espírito Santo, ao longo de 1500 anos, por mais de 40 autores, que estão concatenados entre si. Os livros não estão soltos e as histórias não estão soltas. Elas têm um fluxo que corre para Jesus Cristo.
E esse é um dos motivos que nós cultuamos a Jesus, porque Ele é o centro da vontade de Deus. A Bíblia, ela nos traz várias informações. E além das informações que a Bíblia nos traz, Deus ainda nos deixou de presente a própria natureza para que nós o contemplamos. A palavra de Deus, ainda que muitas coisas nos ensinem, ela não apesar de nos ajudar em muitas coisas na nossa vida particular, ela não é um livro de autoajuda propriamente dito. E a Bíblia não é focada no homem. A Bíblia é uma história escrita sobre Deus, sobre a sua forma de ser. É aquilo que Deus se deixou revelar à humanidade. Todo o conteúdo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, converge uniformemente para a glória de Deus. Então nós precisamos entender essas premissas, porque nós estamos abordando o primeiro ponto, que é: quem é o Deus que cultuamos? Ok? Bom, agora eu gostaria de citar o texto base que eu vou usar para discorrer. Tá? O texto base está no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Nenhum outro nome há para o qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, é o que diz o texto. Então, o resumo do que nós vamos discorrer daqui para frente. Pela palavra de Deus, nós vamos tentar buscar entender o porquê devemos prestar culto a Deus na pessoa de Jesus Cristo, a fim de que compreendamos o que é o nosso culto racional a Deus e ao único Deus eterno e criador de tudo. Bom, a fé em Jesus Cristo deve estar fundamentada na palavra, certo? A fé em Jesus Cristo não pode estar fundamentada naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, e sim fundamentada pelo conhecimento das Escrituras. Deus se deixou revelar ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, o confessa pelo poder do Espírito Santo. A despeito de qualquer religião que sustenta o seu Deus, na verdade só há um Deus criador do universo, que criou tudo e todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então, nós vamos aqui abortar o tema religião, mas vamos às vezes falar sobre religiosidade e falar sobre religião. Só que eu estou considerando Deus na sua essência. Deus é criador do universo. Ele é o único Deus eterno, aquele que criou todas as coisas. Então não vamos diminuir a abrangência de Deus e falar sobre religião. O meu tema aqui não é religião. O meu tema é: por que cultuamos a Jesus Cristo? Cultuamos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu diria que não há deuses ou outro Deus que possam ser devidamente cultuados. Porque se só há um Deus criador, e por ele, Jesus Cristo, eu só devo prestar honra e glória a Jesus, sendo ele criador juntamente com Deus Pai. Deus não é o que eu penso ou o que nós pensamos sobre ele. Ele simplesmente é. O Criador, desde que criou, ele sempre fez movimentos da parte do Criador para com a criação. Ele sempre fez movimentos. Nós precisamos entender esses movimentos. E Deus sempre interfere na história da humanidade. Por que Deus interfere na história da humanidade? Porque Ele assim o quer. Porque Deus é soberano e Ele quer interferir por amor. Porque Deus amou, né, de uma tal maneira. Então Deus amou, né? Ele interfere com amor. Então, para responder a primeira pergunta quem é o Deus que cultuamos, nós já estamos abordando. Agora, eu vou citar, como disse, outros versos, outros momentos da palavra de Deus para expressar isso que eu acabei de dizer. Então, no livro de Salmos, Salmos 90, versos 1 e 2, diz assim a palavra: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Então, o salmista, ele diz que de eternidade a eternidade. Ora, a eternidade basta uma só, mas ele foi profundo ao dizer que de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, nós estamos falando aqui
volto a dizer, de religião, mas sim de um Deus Criador. Ainda nos Salmos, Salmos 19, versos de 1 a 4, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Olha que maravilha, isso parece até algo assim suave, mas é profundo, olha só. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Ora, ouvir a voz do dia, então veja que é uma colocação que demonstra que a natureza coloca a glória de Deus pela sua exuberância, pelo que a natureza é. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Nós sabemos que declaração e sabedoria são atributos de quem fala, né? E isso do ser humano. A noite não fala, mas a expressão aqui é como se declarasse a glória de Deus, faz declaração. E ele ainda diz que sem linguagem, sem fala, nós ali observamos a glória de Deus, sem nenhuma linguagem, só observando a natureza. Bom, Deus é antes que tivesse sido formada a terra e o mundo, ok? Deus existe antes da formação da terra, antes da formação do mundo, antes da formação do homem. Ele é eterno. A excelência de tudo que ele criou proclama, expõe, declara, manifesta, magnifica a sua glória, sem palavras, sem linguagem, sem falar, ainda que o homem não existisse, e nós pudéssemos, de alguma forma, contemplar a natureza. Estou dizendo, se nós não existíssemos, né? Nós veríamos a glória de Deus na sua criação. Quando eu começo a observar a natureza, às vezes eu sinto vontade até de chorar. Tantas coisas lindas que Deus fez. Os peixes do mar, as flores, a coloração das flores, a diversidade que há de vida. Quando se contempla o corpo humano, então, você vê a perfeição que é um olho, uma visão. Não se pode entender que isso tudo foi criado do nada. Não dá para entender dessa forma. Me desculpem os ateus, mas é impossível não crer numa mente criadora, ainda que não se queira chamar de Deus. Há sim uma mente criadora que nós conhecemos e sabemos quem é: Deus, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Agora Deus fez a criação. Agora eu pergunto, na qualidade de conhecedor um pouco da palavra de Deus, o que Deus requer da sua criação? Ele fez tudo para a sua glória, ok? Mas o que ele requer então da sua criação? E eu gostaria de citar mais uns salmos. Salmos 96, versos de 1 a 13. Percebam isso. Preste atenção, por favor, para que vocês entendam onde eu quero chegar, do porquê cultuamos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Diz assim os Salmos 96, versos de 1 a 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Primeira parte aqui, verso 5. Porque todos os deuses, com D minúsculo, dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Primeira parte. Verso 9. Adorai ao Senhor vestidos de santos, exultai diante dele todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra. Verso 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Amém. Glória a Deus. Então, dai ao Senhor glória, adorai, anunciai, bendizei, glorificai, exultai. São ações da criação, em especial da humanidade. Porém, também a natureza exalta ao Senhor.
E como é que eu provo isso? Toda a criação também presta adoração ao Senhor. Olha que maravilha. Olha o que diz o verso 11 desses salmos. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Ora, como é que o céu fica alegre? Esse sentimento de alegria não é do ser humano, mas aqui ele diz, alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Quando que a terra pode se regozijar? Se a terra é algo inerte. Brame o mar e a sua plenitude. Bramar o mar, como é que o mar brama? Se bramar é algo que tem a ver com os leões, com os animais, não é? Agora, verso 12. Exulte o campo, olha aqui, e tudo que nele há, então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque. Como é que uma árvore pode cantar de júbilo? Não é verdade? Então a natureza exalta o Senhor. Verso 13. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Então Deus criou os céus e a terra, Deus criou a humanidade e requer da criação exaltação ao nome dele. E isso ele requer naturalmente, porque ele é criador e nós somos criação. Ainda que não existisse o homem, existe a criação de Deus e a própria criação, como diz aqui, exulte o campo, cantarão de júbilo todas as árvores. Você vê que a natureza, tudo que Deus fez, assim, proclama a glória de Deus. Então, a glória de Deus ela flui em duas direções. Basicamente, o que eu concluo é que vem do Criador para a criação e da criação para o Criador. A glória de Deus, ela flui nessas duas direções. O que Deus requer da criação? Glória, exaltação ao nome dele, exultar, adorar o nome dele. E você vê que a glória flui nessas duas direções. Então, a glória de Deus flui da criação para o Criador, pois ele se revela com o propósito de abrir caminho para que tudo e todos possam glorificar o seu nome. Entenderam isso? Eu vou repetir. A glória de Deus flui da criação para o Criador, pois ele se revela com o propósito de abrir caminho, abrir espaço, abrir caminho, para que tudo e todos possam glorificar o seu nome. Entenderam? Então, Deus revela a glória a todas as nações, a fim de receber glória da humanidade pela adoração. Amém? Estão acompanhando? Vamos tentar responder mais uma pergunta. O que é um culto racional a Deus? A palavra de Deus, ela está registrada no livro de Romanos 12, versos 1 e 2, o seguinte. Vou falar sobre culto racional, mas a palavra racional eu encontro na palavra de Deus e eu vou buscar o significado dela em grego também, para que a gente entenda exatamente o que é racional pelo que está na palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, eu trouxe aqui a Bíblia, que tem a tradução da palavra racional nesse mesmo versículo, tá? E ela está no original grego. Diz assim, razoável, né? Então aqui na minha versão está, que é o vosso culto racional, tá? Em algumas versões está a palavra razoável. E pela expressão em grego, significa lógica. Então racional tem a ver com lógicos, lógica. É lógico. Agora, por que é lógico? Porque é razoável sobre a palavra. Razoável vem de razão, vem de lógica. Se eu tenho um Deus que criou os céus e a terra, é lógico que eu o adore. É lógico que eu preste culto ao Senhor, a este Deus Criador.
verdadeiro, onipotente, onisciente, onipresente, onissapiente. É o Deus a quem eu cultuo através de Jesus Cristo. Mas em Jesus nós vamos ainda chegar lá. Então diz aqui, literalmente da palavra racional, pertencente à razão, mente e entendimento. Então o que é o vosso culto racional? É o entendimento. Nós não adoramos a Deus e ficamos sem saber exatamente o que estamos fazendo. E ele vem da expressão grega logikei latreian, que diz assim, serviço racional. Presta atenção. Serviço ou adoração que é feito pela nossa mente. Né? E serviço ou adoração enfatizando a motivação interior e os desejos do nosso sacrifício mais do que obras externas. Veja que essa é a tradução do grego original. Então, voltando aqui ao texto bíblico, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos uma razão de cultuar a Deus, nós temos uma lógica, nós temos um entendimento, e esse entendimento tanto é pela palavra, quanto é pela criação de Deus. Ok? Então, culto racional a Deus. Vamos entender um pouquinho mais. O que é culto racional a Deus? É a adoração do corpo, a abstenção do pecado de corpo e mente, né? Alma, razão, ratio. Ratio vem de razão, vem de entendimento. E sabendo exatamente em que, quem e para quem é dirigida a sua adoração. Portanto, que me desculpem aqueles que não creem, nós estamos falando de Deus. E por este Deus Criador, nós adoramos a Jesus Cristo. Então, não há uma razão lógica, não há um culto racional fora de Jesus Cristo, ou em deuses, ou em religiões, ou em doutrinas, ou naquilo que for não pertencente a quem é devida a glória. Culto racional a Deus difere do simples e mero convencimento da pessoa em cultuar a Deus. E digo, longe de mim querer convencer quem quer que seja a adorar a Deus. Porque a parte que me cabe é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar a Jesus, falar sobre Jesus. A parte do convencimento do pecado e do juízo pertence ao Espírito Santo do Senhor. Mas eu quero dar uma razão lógica a vocês que me ouvem, a adorar ao Senhor em verdade e em espírito. Culto racional a Deus não é um culto de pessoas para pessoas. Não é um culto que visa adorar pessoas, mas sim adorar a Deus. Culto racional a Deus é para ser conhecido naquele que Ele se deixou revelar. Então você se aproxima de Deus e Deus lhe revela aquilo que Ele se deixou revelar. Muitos querem questionar coisas das quais Deus não revelou ao homem nem à humanidade. Pense nisso. Culto racional a Deus está centrado na verdade do Evangelho de Jesus Cristo e não fábulas ou histórias contadas por pessoas, nem por doutrinas criadas por mãos humanas. A palavra de Deus é suficiente para interagir com o teu espírito, com a tua mente, para que você preste um culto racional a Deus. E ainda que você não tenha a palavra, você tem o que Deus criou para exaltá-lo. Culto racional a Deus é um culto ao Deus Criador, tendo Jesus Cristo no centro, com base unicamente na sua palavra. Unicamente na sua palavra. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós não temos vínculo com qualquer outra pessoa, com qualquer outro, ainda que possamos pertencer a determinadas igrejas. Mas o Senhor, quando vier, Ele não separará as pessoas por igrejas. Ele examinará e como examina o coração de cada um que crê no seu nome. Culto racional a Deus é quando pregamos o Evangelho para fazer Deus conhecido entre todas as nações do mundo, para todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, para que Ele seja adorado, o Senhor seja adorado. É para isso que pregamos o Evangelho. Culto racional a Deus é para Ele,
Jesus Cristo receber a glória de toda a criação e de toda a humanidade. Por quê? Porque só Ele é digno de receber glória e honra. O culto racional a Deus não é para agradar ao homem, ou para que este se expresse as suas vontades, ou ainda para alimentar a chamada vaidade humana. Ok? O culto racional a Deus é feito em espírito e em verdade, com base naquilo que Jesus nos ensinou para a sua glória, para que outras pessoas o conheçam e o adorem. O culto racional a Deus é feito todos os dias, é feito em todos os lugares e não somente na igreja. Nós, quando adotamos a postura e quando assumimos sermos cristãos, nós entendemos que Jesus Cristo, o ungido de Deus, Cristo significa o ungido do Senhor, e eu como cristão, eu me torno o quê? Em verdade e em espírito, um adorador dele, para que eu seja um discípulo do Senhor. Muitas pessoas, e aí entra pela questão do cristianismo e da cristiandade. Cristianismo é todo um conjunto de costumes, vamos dizer assim, das quais as pessoas que professam a Jesus Cristo estão inseridas. Mas nem todo aquele que está inserido no cristianismo é um discípulo de Jesus. Porque muitos o recebem, mas não o adoram. Muitos o até entendem, muitos até têm simpatia pelo cristianismo e se tornam cristãos, muitas vezes nominais, e passam a pertencer e a serem chamados de cristãos. Porém, o cristão, aquele que ama ao Senhor, ouve a sua palavra, o recebe e ouve a sua palavra e pratica as palavras do Senhor. Muitos o recebem, não o ouvem e muito menos praticam a sua vontade. Mas estão inseridos dentro do que chamamos de cristianismo ou do que chamamos de cristandade. As pessoas inseridas dentro de um contexto. Lembram-se da parábola do joio e do trigo? Não cabe aqui agora eu vir a julgar quem é joio ou quem é trigo. Só estou dizendo que isto acontece. E eu quero tirar da tua mente qualquer tipo de escândalo que alguém já tenha visto, de alguém que se intitula cristão, tem a tarja de cristão, mas os seus atos não são de cristãos. Não são de pessoas que adoram ao Senhor. Portanto, o Senhor separará o joio do trigo. E isso não cabe a mim. Só estou dizendo que isso acontece. E nem por isso nós vamos desviar os nossos olhos de um Deus Criador. Nem por isso eu vou desviar a minha atenção, a minha adoração, o meu louvor, o meu devido louvor ao Deus Criador na pessoa de Jesus Cristo. Porque existem cristãos que não dão bom testemunho. Isto é fato. E isto não me afasta do Senhor. Muito pelo contrário. Quanto mais eu não desejo, fico triste, mas eu tenho por convicção e por certeza de que o Senhor é o meu pastor. E que assim eu devo adorar. O nosso culto racional, ele é cristocêntrico. Ele é centrado na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o centro da vontade de Deus. E não o homem. Jesus é o centro da vontade de Deus. Tudo é feito dele, por ele e para ele. Onde é que está escrito isso? Romanos, capítulo 11, versos 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Jesus eternamente. Amém. Culto racional, irmãos. Nós temos uma razão de cultuar ao Senhor, porque tudo é dele, por ele e para ele. Está escrito na palavra, e assim nós entendemos. Agora nós vamos entrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a razão de tudo existir. E eu peço a você, presta atenção no que eu vou dizer. Quem é Jesus e por que cultuamos a Deus na pessoa de Jesus Cristo? Uma pergunta. Eu gostaria de, para responder essa pergunta, eu vou ler o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versos 14 a 20. Diz assim, Jesus, falando sobre Jesus, né? Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, presta atenção, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso que nosso culto é cristocêntrico, por isso que o foco de Deus não é o homem, sim Jesus Cristo.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória ao nome dEle eternamente. Amém. Ele é antes de todas as coisas, verso 17. E nele subsistem todas as coisas. O que é subsistir? Subsistir é existir em função dele. Subsistir. Todas as coisas só existem e subsistem por causa dele. Jesus Cristo. Estou falando do culto racional. Há uma razão de nós cultuarmos ao Senhor. Há uma razão. Aí verso 18 ele diz assim: também ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Verso 19: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aprove a Deus, Deus assim o quis, que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele, verso 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Como eu vou deixar de cultuar a Jesus Cristo se Ele é o centro, Ele é o foco da atenção, Ele é o foco de Deus na terra e no universo? Todas as coisas foram feitas dEle, por Ele e para Ele, e nada subsiste sem Ele. Entende por que eu tenho um culto racional a Jesus? Você que não crê, você que é ateu, você que tem dúvida, você que é apenas um simpatizante, aprenda que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, e nós cultuamos a Jesus, não é porque, por acaso, não, é porque Ele é o centro da vontade de Deus. João 14,6 diz assim, Jesus respondeu isso, olha, João 14, verso 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então como posso eu me ater à religião? Ou como posso até mesmo me ater a uma doutrina chamada cristã? Ainda que existam doutrinas, e elas são saudáveis, mas muitas delas não são. Então eu tenho que me ater a Jesus, olhar para o Senhor, aprender dEle, ouvir dEle, estudar a sua palavra, examinar as Escrituras, saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de oferecermos a Ele um culto racional. Bom, diante de Deus e sua palavra, aí vem a pergunta inicial de tudo que eu falei. Haveria culto racional fora de Jesus Cristo? Independente de religiões, haveria culto racional diante de um Deus Criador e da sua pessoa, que em seu Filho amado Jesus Cristo? Haveria qualquer outro... A criação poderia prestar culto a qualquer outro Deus com D minúsculo, ou a qualquer outra religião? Veja que eu estou me baseando para falar na palavra de Deus e não em mim, no que eu acho, no que eu penso. Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, versos 20 a 21. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, inexcusáveis significa indesculpáveis. Não há desculpa para o ser humano, e volto a dizer, não estamos falando de religião, não há desculpa para o ser humano em não adorar ao Senhor Jesus, e não adorar o seu santo nome, e não adorar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Verso 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Entendeu? A palavra de Deus, ela nos coloca numa posição em que ficaremos indesculpáveis diante do Senhor. Hoje temos a palavra de Deus para nos dizer. Hoje temos a natureza como sempre tivemos, mas a palavra de Deus foi necessária para que Deus transmitisse ao homem a sua vontade, ou parte da sua vontade, suficiente para nós morarmos com Ele eternamente, quando se cumprirem todas as promessas do Senhor. Então, Jesus é o centro da vontade de Deus, e por isso assim o cultuamos. Considerando que só há um Deus Criador, e que a Bíblia é a sua palavra revelada na humanidade, então, Jesus é o Filho do Deus Criador, ok? Jesus é o reconciliador da criação com o Criador. Olha só, quem é Jesus? Jesus é o único achado digno pela palavra de receber honra e glória.
pela palavra, ele é o único achado digno, está lá em Apocalipse. Né? Diz, Jesus é o único nome pelo qual devamos ser salvos. Lembra do texto base que eu usei? Em nenhum outro nome há salvação do qual possamos ser salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, ele não é um dos caminhos. Jesus é a verdade, ele não é uma das verdades. Jesus é a vida e ninguém vai a Deus senão por ele. Palavras do Senhor. Só posso responder, amados, o seguinte: qualquer culto que ainda é considerado por alguns racional, vamos lá, fora de Jesus Cristo, ou é uma invenção humana, ou é sociológica, ou é filosófica, ou é doutrinária, ou ainda antropocêntrica, porque o homem gosta de ser adorado, né? Gosta de trazer a vaidade para ele, ou então é de natureza maligna. Entende onde eu quero chegar? Eu não estou aqui falando, novamente eu faço questão de frisar, não estou falando de religião, estou falando de Jesus, o Filho do Deus Criador dos céus e da terra, aquele a quem é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, porque ele é digno. Pois ainda que alguém não creia em Deus, vejamos então, vamos imaginar que tenhamos ainda pessoas que não creem em Deus, como eu tenho amigos ateus, né? Os considero, os amo, mas infelizmente eles ainda precisam ter conhecimento desse Deus e querem negar a existência de Deus, o que é um absurdo. Por que é um absurdo? O universo declara a exuberante, complexa e maravilhosa glória de Deus. Para examinar a criação, examina cada item da criação. É impossível não crer. Muitos não querem chamar de Deus, então é impossível não crer numa mente criadora. Eu estou querendo aproveitar o momento, não quer chamar de Deus, mas é uma mente criadora, que eu conheço como Deus, criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia. O universo por si declara, sem fala, a razão pela qual existimos. Tanto que vemos o universo e ficamos maravilhados, ficamos extasiados, ficamos perplexos com a maravilha que é a natureza. Glorificamos o Criador pelo que vemos e também pelo que somos. Não há como negar a existência de uma mente criadora em face da complexidade da criação. É muito complexo. Existe uma teoria, Big Bang, explodiu tudo e daí nasceu o quê? Os dinossauros, né? De uma explosão nascem-se os dinossauros, os peixes, os répteis, as flores. É absurdo. Desculpe, é um absurdo. Deus não é glorioso, presta atenção, Deus não é glorioso porque lhe damos glória. Ele não é glorioso por isso. Deus é glorioso pela sua própria glória. Ele é glorioso porque ele é glorioso e não porque eu dou glória a ele. Ele requer de nós glória. Lembra que eu falei? A glória vem de Deus, da criação e da criação para o Criador. Muitos seguem suas vidas apenas com base filosóficas, com base em religiões, com base em doutrinas. Mas eu já estou há tanto tempo na minha religião. Mas eu volto a dizer, eu não falo de religião, eu falo de um Deus Criador e falo de Jesus Cristo. Ele é digno, ele é digno de glória, de adoração, de um culto racional ao Senhor. E se basear uma vida inteira em pensamentos, em filosofias, me perdoe, você está desperdiçando a sua vida diante de um Deus Criador. Eu recomendo não fazer, eu recomendo conhecer a Deus. Ainda que haja joio e trigo, como já comentei, você precisa ter uma relação direta com o Senhor. Ore, dobre os teus joelhos, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele. Eu tenho absoluta certeza que Deus se fará revelar a todo aquele que o busca. Deus não o rejeita. Deus fará sim se revelar ao teu coração. Deus fará sim se revelar ao teu entendimento. Deus se fará sim se revelar quando você o busca em verdade e em espírito, não por religiosidade. Ok? Outros ainda invertem valores, dando mais valor à criatura do que ao Criador. São adoradores de homens. Quem se aproxima de Deus deve simplesmente crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, devendo adorá-lo em espírito e em verdade. Fomos naturalmente feitos para enxergar a sua glória, mas o Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que não enxerguem a glória de Deus.
Pois está escrito assim em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 a 5. Mas, se ainda o nosso evangelho que está encoberto é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. E o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, porque se adaptam a uma conformidade com aquilo que o mundo prega. E sabemos que o mundo não tem nada a oferecer. Quando a gente fala o mundo, é o mundo espiritual, na questão de que as coisas estão sendo invertidas daquilo que Deus determinou. E eu gostaria de concluir esta fala e esta minha mensagem, a mensagem da palavra do Senhor, com a palavra de Deus, se há opção de culto fora de Jesus, né? Em João, capítulo 1, versos 1 a 3 e 10 a 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Portanto, nós estamos incluídos nisso. Nós nos tornamos filhos de Deus por cremos apenas em Jesus. Aí ele continua, verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo era o Verbo que estava com Deus, habitou entre nós e se fez carne. Como é que eu posso comparar isso com o cristianismo, vamos dizer assim, que é um conjunto de atributos ou qualquer outra religião? Porque nós não estamos falando aqui de religião nenhuma, nem inclusive do cristianismo. Jesus não é líder do cristianismo, apesar de que muitos o colocam assim. Jesus é Deus. Entenda, Jesus é Deus. Ele não é líder de uma religião. Seria rebaixar muito pouco. Seria rebaixar muito aquele a quem criou os céus e a terra, aquele quem é eterno. Por fim, eu gostaria de citar apenas 7 razões de nós adorarmos a Jesus na sua pessoa, na sua majestade. Com base na sua palavra. Dizer que não há opção para a humanidade. Jesus é a nossa única opção de adoração, de culto, de louvor. E dentro daquilo que se chama racionalidade, Jesus é o único da qual eu consigo ter e fazer e prestar um culto racional. Por quê? Porque o culto ao Senhor Jesus Cristo já é a resposta racional da humanidade para com o Criador. A nossa resposta para com o Criador é a adoração requerida por Ele na pessoa de Jesus. Porque Ele não é apenas Salvador, mas Ele também deve ser Senhor da minha e da sua vida. Porque somos feitos filhos de Deus pela fé. E o culto a Deus é uma ação lógica, voluntária, em todos os sentidos de todo aquele que nele crê. Porque Ele nos salvou, nos resgatou, nos reconciliou com Deus, nos livrando do pecado e da morte eterna. Porque cremos que Ele nos dá vida eterna por sua graça, mediante a fé. Porque queremos render-lhe graças pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz em alegria e paz. Porque Jesus é Deus, e não apenas um líder, como disse, de uma religião. Religião nenhuma leva ninguém a Deus. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém se chegará ao Pai, como Ele mesmo diz. Porque Ele é o alfa
e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nele, dele, por ele são feitas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, tanto as que são da terra como as que são do céu. Porque Jesus é o único digno de honra, glória e louvor. Ele é a verdade eterna para a humanidade. O Senhor é a verdade eterna para a humanidade. Então eu gostaria muito de agradecer esse momento, da qual nós podemos entender a razão do porquê cultuamos a Jesus. Hoje Jesus, ele está disponível para a humanidade na forma em que ele se apresentou. E pela fé nós adquirimos o quê? A filiação ao Pai. Nós passamos a ser filhos e não mais estrangeiros, e nada mais além disso. E por que nós nos atemos tanto às coisas, às nossas crenças, às nossas religiões? Na verdade, eu estou falando de um Deus Criador. E é assim que eu gostaria que você entendesse. Hoje, você e eu temos uma grande oportunidade de cultuar a Deus, de prestar-lhe um culto racional, dentro do nosso entendimento, com tudo que eu expus aqui, e muito mais. Eu fiz um breve resumo, mas com tudo que foi exposto aqui já é suficiente para você glorificar ao Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, gostaria que você entregasse sua vida a Deus nesse momento. Então eu oro junto contigo, junto com você. Ainda que você não queira fazer isso presente nesse momento, faça-o no seu quarto. E eu estarei orando por cada um dos que me ouviram, e por todos aqueles que não entendem, ou por todos aqueles que não creem, ou por aqueles que creem, mas que ainda não firmaram na rocha eterna que é Jesus Cristo. Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade. Senhor, eu desejo que todos aqueles que ouviram a mensagem, Senhor, que seja ali aumentada a fé dessas pessoas para que busquem em Ti, e somente em Ti, a verdade para as suas vidas. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e é nisso que cremos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por despertar em nós a vocação de servir a Ti em um culto racional ao Teu nome. Muito obrigado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam no coração de todo aquele que crê. E todos dizem amém. Amém, Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.